Bom dia. Essa aula trata-se de dilatação térmica dos sólidos e líquidos. Bom, aqui observamos alguns fenômenos, né, nessas três figuras, e a similaridade que existe entre eles é que houve uma deterioração de alguma estrutura, né? Então, na figura 1, apresenta os trilhos, né, de um trem. Esses trilhos, obviamente, não estão no seu formato original, né? Eles estão curvos. Na figura 2, nós temos aí um passeio, né? Um piso de concreto, está todo deteriorado, né? Uma ruptura mecânica, ele não teve resistência mecânica, então houve uma ruptura. E na figura 3 temos um copo, né? Esse copo também está quebrado e não de qualquer jeito. Então nós temos três estruturas, né? De coisas que acontecem na prática, né? E o que há de comum entre essas três rompimentos, né, esses três rompimentos de estrutura, é o calor, né? Então, por aquecimento, por variação de temperatura, ocorreu o quê? Esses trilhos, né, que são feitos de aço, eles empenaram, eles ficaram curvos. Esse piso de concreto, embora tenha uma árvore ali, né, dá para ver que a raiz também ajudou um pouquinho, mas houve uma dilatação térmica desse piso, dessas placas, né? E na figura 3, a gente vê que o copo trincou. Isso é porque ele recebeu um líquido muito quente, ele não resistiu e trincou, né? Então, uma coisa observada é a questão da variação de temperatura, né? Receberam calor, variaram a temperatura e passaram por essa deterioração, né? Ou seja, a estrutura mecânica não suportou a variação de temperatura. E aí vem um fenômeno, né, da física, né, que a gente estuda da física, chamado dilatação térmica. Tá? Então, são todos sólidos, claro, né, mas o primeiro aí, por se tratar de trilhos, né, são como se fossem barras, linhas, é uma dilatação linear. Então, o que provocou isso aí foi que os trilhos foram muito aquecidos, eles não tinham para onde dilatar, então ocorreu a deformação da matéria. Na figura 2, podemos imaginar superfície, né, placas de concreto, né, também devido ao sol quente, receberam muito calor e se dilataram. Como não tinha para onde compensar essa dilatação, então houve o rompimento da estrutura. Então, a superficial. E no terceiro é volumétrica, né, porque ao colocar um líquido nesse copo, né, um café quente, um leite, uma água quente, houve uma dilatação em volume, né, volumétrica, tá? E esse copo dilatou, aumentou suas dimensões, né? Então ele não teve resistência mecânica suficiente e houve esse rompimento da sua estrutura. Então vamos rever alguns conceitos, né, para a gente poder entender o que é a dilatação, essa dilatação, né, térmica dos sólidos. Então, na primeira figura aqui, né, da sequência, né, vou pegar a caneta aqui, nessa primeira figura da sequência, né, então nós temos um sólido, onde sua estrutura está totalmente organizada, né? Aumentando a energia, ou seja, fornecendo calor, temperatura, variando sua temperatura, esse sólido muda de estado, passa para líquido, né? Suas moléculas estavam extremamente organizadas, agora elas têm uma organização menor, né? Aumentando ainda essa energia, ou seja, fornecendo mais calor, essas moléculas passam para o estado o quê? Gasoso, onde eles são mais desorganizados ainda, né? Então, esse aqui são os três estados da matéria, né, que a gente conhece: sólido, líquido e gasoso. E aí vem um quarto estado da matéria, que é o plasma, né? O plasma é como se fosse um gás superaquecido, né? Um gás eletrificado, superaquecido. Então a gente percebe que aumentando a temperatura, né, você muda o estado da matéria. É interessante uma simulação, né? Vamos lá no PhET Simulation.
né, aqui no PhET Simulation, a gente consegue fazer esse estudo, né? Então eu tenho um gás aqui, o neônio, aqui em cima da sua temperatura em Kelvin, né, no termômetro, eu posso colocar em graus Celsius, né? Menos 259 não é a menor temperatura que existe, né? A menor temperatura seria o 0 Kelvin, aqui está 14 Kelvin, né? Menos 259 graus Celsius, menor seria menos 273,15 graus Celsius. Então notem que há um pequeno movimento, né? Aqui o neônio está, ele é naturalmente, né, a temperatura ambiente encontrando o seu estado gasoso, aqui ele está no estado sólido, tá? Mas suas moléculas continuam se movimentando, ou seja, a temperatura ela é associada à agitação molecular, né? Então, se eu comecei a fornecer fornecer calor a esse gás, olha o que acontece com as moléculas, né? Elas começam a ficarem vibrando mais, né? Sua energia interna vai aumentar, ou seja, a temperatura, e elas vão aumentar sua agitação molecular, né? Ali eu já passei a temperatura para menos 245. Ele já vira gás, né? Embora muito frio. Então eu vou colocar mais calor, nota que a temperatura está aumentando, né? Isso, lá, menos 234, 33, 31. Então a temperatura está aumentando, esse gás está ficando mais agitado, né? Até a gente chegar nas temperaturas usuais. Ali está menos 185 graus Celsius. Então, quanto mais calor eu forneço ao gás, mais ele fica agitado, né? Se eu trocar o material, se eu colocar, por exemplo, água, né? Vamos pegar a água aqui no estado sólido, onde suas moléculas estão totalmente organizadas, né? A água ali está a menos 127 graus Celsius. Eu posso esfriar mais ainda, porque esfriando essa água, olha a temperatura, eu vou chegar no 0 Kelvin. 0 Kelvin é aquela temperatura, 0 Kelvin ou menos 273,15 graus Celsius, onde não há mais movimento, né? Onde não há mais movimento. Então as moléculas, né, moléculas de água estão totalmente paradas, né? Totalmente repousas. Vou se movendo um pouco ainda, até chegar em 273, né? Arredondando 273, né? 273,15. Ainda não está no zero, né? Ainda tem um Kelvin, dá um pequeno movimento. Vou resfriar mais ainda, ela chegou ao 0 Kelvin, que é o menos 273, né? Então aqui é onde há repouso absoluto, né? Na verdade, isso não existe, né? Isso é uma das leis da termodinâmica, né? É impossível alcançar o zero absoluto. Qualquer mínima energia, eu vou aumentar a temperatura e esse sistema vai entrar em movimento vibratório, né? Então, se eu fornecer calor, notem, a temperatura vai aumentar rapidamente, né? Olha só, quando eu chegar a 0 Kelvin, né? Depois de 0 graus Celsius, né? Depois disso, a água começa o quê? Ela está no estado, vai para o estado líquido. Quando chega a 100, olha, no 150 graus Celsius aqui, né? Quando chega a 100, ela entra no estado gasoso. E aí eu posso aumentando isso aí, olha só como é que as moléculas de água vão ficando cada vez mais agitadas com o aumento de temperatura, ok? Então, essa simulação aqui no PhET Simulation é justamente para observar mudança de estado, aumento de temperatura por fornecimento de calor, né? E mostrar que a temperatura ela está diretamente ligada à agitação molecular, né? Então, a temperatura é a medida da energia cinética, ou seja, do grau de agitação dessas moléculas, né? E o calor, né? O calor ele se dá, né? Devido à diferença de temperatura de dois corpos. Então, se eu tenho um corpo com maior temperatura, um corpo A com maior temperatura que o corpo B, né, haverá um fluxo de energia entre o corpo A e o corpo B, né? Temperatura do corpo A maior do que a do corpo B, né? Então, a temperatura também, isso é uma das leis da termodinâmica, né? A segunda lei, a temperatura sempre, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse é o sentido do fluxo de energia térmica, né? Também denominado calor, né? Então aí, quando fala de baixa temperatura, a gente lembra o quê? Frio, muito frio, né? E quando fala de alta temperatura, a gente lembra de
quente e muito quente, tá? O aumento de temperatura, ele provoca o quê? Aumento das dimensões. Então, nota as dimensões desse sólido, após aquecido, ele se torna maior, porque ele dilata. Então, recebendo esse calor, o sólido expande, dilata. Retirando esse calor, o sólido contrai, reduz as suas dimensões, né? Isso é a dilatação térmica dos sólidos, né? Dilatação térmica dos sólidos, ela está associada ao aumento, né? Embora seja dilatação, o oposto de dilatação é contração, ou dilatação negativa, mas a dilatação térmica, de modo geral, ela está associada ao aumento das dimensões do sólido, né, em função do aquecimento. Então, note que aqui eu tenho um cubo menor, aqui eu tenho um cubo maior, né, onde eu tenho uma temperatura θ0, e aqui uma temperatura θ maior que θ0, ou seja, houve um aquecimento. Então, esse cubo se expandiu, né, suas dimensões aumentaram. Isso é a dilatação dos sólidos. Tá? Os sólidos se dilatam, os líquidos e os gases. Tá? Qualquer matéria sofre dilatação ou contração, né? Então, o primeiro passo é o quê? A variação da temperatura, né? Depois vem o quê? A variação entre as distâncias, da distância entre as moléculas. E, por fim, a variação das dimensões do corpo, né? Então, essas são as etapas da dilatação dos sólidos, né? Aí mais uma figura mostrando, ilustrando, né, essa dilatação. Então, aqui, olha só, eu estou analisando só meu comprimento L. Me interessa o quê? Esse comprimento aqui, ó, essa distância, né? Então, aqui é uma dilatação em linha, né? Dilatação linear. Me interessa agora essa área aqui, ó, essa superfície. Então, eu tenho uma dilatação diária ou uma dilatação superficial. Me importa agora todas as dimensões, ou seja, o meu volume completo, né? O quanto que esse volume vai aumentar. Então, aqui eu estou analisando a minha dilatação volumétrica. A gente estuda, de acordo com a dimensão de interesse, essas dilatações, né? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, certo? Mais ainda reforçando, né? Então, uma definição, quando há aumento da temperatura, no fornecimento de calor, né? Os átomos que compõem os corpos vibram mais intensamente, fazendo com que eles se afastem uns dos outros, causando dilatação, né? Esse fenômeno altera as dimensões do corpo e faz aumentar o tamanho. Isso é dilatação. Dilatação linear, aquela que nós vimos, é numa barra, numa linha, com os trilhos de um trem, né? Então, é dilatação de uma dimensão. A dilatação superficial ou diária, quando você tem uma placa, né? Aquelas placas de concreto, o piso, né? Um plano, então a dilatação da área de superfície, né? Dilatação superficial. E a dilatação volumétrica é a dilatação do volume, né? Dilatação do volume, aí é o caso do copo, né? Cheio de água que se expandiu volumetricamente e tricou. Então, são estes os três tipos, né, de dilatação a serem estudados. E aí voltamos à figura, né? Dilatação linear, uma dimensão. Dilatação superficial ou diária, duas dimensões. Dilatação volumétrica, ou em volume, três dimensões. Aí quais que seriam as medidas para se evitar essas dilatações, né? As medidas para evitar essas dilatações seriam, no caso do trilho, né? A gente tem o trilho como se fosse uma barra muito comprida, né? E eles são emendados um ao outro. Então, deve-se deixar uma distância entre os trilhos. Por quê? Porque quando houver a dilatação, o aumento desses trilhos, haverá um espaço de compensação, né? Se não tiver essa junta de dilatação, ok? Então vai acontecer o que é mostrado na figura. Não vai ter para onde esses trilhos dilatarem e eles vão serem deteriorados, obtendo essa curvatura, né? Hoje em dia nem precisa deixar essa folga, existe uma folga, mas para não ficar esse espaço vazio, existe uma liga metálica aqui, olha, que ela aceita a contração e a dilatação desses trilhos. Então há uma compensação aqui, certo? Mas tem que haver de algum modo. No caso dos passeios, né, quando eu tenho placas muito grandes,
que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer frisos, ou seja, eu tenho que fazer isso aqui com o passeio, que eu estou fazendo a figura, certo? Esses frisos, através de barrinhas, eles ajudam a compensar a dilatação, então o piso não vai estourar, como está acontecendo aqui, né? E no caso do copo, quer dizer, o copo ele tem que receber um tratamento térmico para quê? Para ele conseguir dilatar e se contrair sem comprometer sua estrutura física, né? Ou sua estrutura mecânica. Então, existem copos especiais, né? Podem ser levados ao forno, né? Vasilhas do tipo o Pirex, né? Então, o Pirex é um tipo de vidro tratado de forma que ele aguenta se expandir muito ou se contrair muito sem um comprometimento físico da sua estrutura. Então, essas seriam as três soluções para esses sistemas. Tá? Agora, eu vou dar um tempo, tá? E temos o exemplo 2, tá? Dois exercícios para poder serem resolvidos. Vamos dar um tempo aí de alguns minutos, tá? De uns 15 ou 20 minutos, para que vocês possam fazer esses exercícios, ok? Então, após isso, eu volto para a resolução dos exercícios e conclusão da nossa aula. Então, até daqui a alguns minutos.
Bom, retomando então a atividade, né, vamos fazer então, fazer a correção. Então, um adjetivo de verão utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, a régua foi colocada no congelador, a temperatura de menos 10 graus Celsius, esperando-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Então é assim, que eu tenho um lápis, tá? Então foi usada uma régua para medir esse lápis, né? E ela mediu lá o comprimento do lápis. Então, essa régua tem sua escala, né? E ela mediu o comprimento do lápis. Só que aí, colocou ela no congelador, ela ficou lá menos 10 graus por 15 minutinhos e ela reduziu de tamanho. Ela reduziu de tamanho. Sua escala, consequentemente, reduziu, né? Se ela media 10, o 10 dela passou a ser mais embaixo. Então, ela está medindo outra medida acima de 10. 12, por exemplo. Então, ele pergunta o seguinte: o comprimento medido nessa situação em relação à medida anteriormente será... O comprimento medido ele será o quê? Maior, né? Maior, porque a régua sofreu uma contração. Então, como mostrei na figura, a régua diminuiu, sua escala diminuiu. O lápis aumentou de tamanho? Não. Mas a escala dela, erroneamente, né, de forma enganosa, vai provocar uma medida maior, porque a régua diminuiu e sua escala também. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Então, grandeza que não interfere na dilatação dos sólidos. Natureza do material interfere? Sim. Se o material é feito de um metal, ouro, bronze, prata, vidro, né, que não é metal, é material cerâmico, né, vidro, concreto, aço. Então, conforme o material, a gente vai ver que existe o chamado coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, ele define se o material dilata pouco ou dilata muito, ok? Então, depende, a natureza do material interfere. O comprimento inicial do sólido, sim. Quanto maior o sólido, maior ele vai se dilatar. A variação de temperatura sofrida pelo sólido, sim. Quanto maior a temperatura, a variação de temperatura, mais esse material se dilata. Tá? Agora, o tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor, não. Por quê? Nós vamos ver que na fórmula exige a natureza do material, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Na fórmula nós não temos a variável tempo. Então, encerrada a correção, dou por finalizado também essa aula e a gente continua este tópico na próxima aula. Bom dia.